Olá a todos, o meu nome é Ana França e este é o Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção de Internacional do Expresso. Hoje vamos falar de memória, guerra, educação patriótica e propaganda na Rússia e na Bielorrússia. Parada под ржавым заставом Русской Федерации и баряком победы. Мирно. O som que acabamos de ouvir é da abertura das celebrações do dia 9 de maio, o dia em que a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas comemoram a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Nazi em 1945. Na Europa, a vitória aliada assinala-se um dia antes, a 8 de maio, por causa da diferença horária na altura da capitulação da Alemanha. Apesar de ter reativado muitos dos principais símbolos nacionalistas russos durante os seus já mais de 20 anos à frente dos destinos do país, as paradas militares para demonstrar poder e estatuto de superpotência não foram inventadas por Vladimir Putin. A vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Nazi de Adolf Hitler é o expoente máximo da história recente da Rússia e, pelo menos desde Brezhnev, é assinalada com importância tremenda todos os anos. A invasão da Ucrânia obrigou o Kremlin a reduzir o espetáculo em 2022 e este ano o público presente na Praça Vermelha em Moscovo apenas teve direito ao desfile de um tanque, o mítico T-34, uma peça essencial do arsenal soviético na Segunda Guerra Mundial. Os sacrifícios do povo e os feitos heróicos dos soldados soviéticos são ainda hoje os temas preferidos da propaganda russa. Décadas depois do fim do conflito e mesmo já depois da desagregação da União Soviética, essas memórias ainda são uma arma de controlo. Hoje temos connosco Pavel Elizarov, que nasceu na Rússia, é consultor informático, fundador da Associação Paros e vive desde 2013 em Portugal. Olá! Olá, muito obrigado pelo convite. E Katerina Droja, da Bielorrússia, faz a comunicação de uma empresa de tecnologia de informação e é fundadora da Associação para a Promoção da Cultura Bielorrussa, Pradmova, que está em Portugal desde 2015. Olá! Olá, привитание em bielorrusso. Ok. Ambos sabem que voltar aos seus países é difícil, pelo menos muito perigoso, devido à atividade de oposição que têm realizado já dentro dos seus países e fora. Já vamos entender porquê. Neste episódio, a sonoplastia está a cargo de João Luís Amorim. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Catarina, faço-te a primeira pergunta, apesar de haver várias perguntas que gostaria provavelmente que ambos respondessem. A Bielorrússia tem uma história rica, própria, mas que acabou sempre dissolvida um pouco na grande narrativa dos feitos soviéticos. Durante a Segunda Guerra, as batalhas mais sangrentas e também muitas das pessoas que morreram foram bielorrussos, ucranianos, e só recentemente é que esses povos começaram a ser falados como também vítimas dessa guerra. Vocês não tiveram influência no início da guerra, mas morreram nela. Este esforço é lembrado dentro do teu país ou é tudo celebrado como uma espécie de vitória soviética geral? É uma boa pergunta. Eu acho que, em maioria, as pessoas celebram esta vitória como a vitória da União Soviética. Porque naquela altura eles criaram aquela imagem do homem soviético, um homem herói, um homem que pertence a um país grande e que tem muito poder. Por isso as pessoas olham para aquela data como se fosse a data do vencimento de uma guerra da União Soviética. Não se fala muito sobre o esforço, em particular, das pessoas de Belarus, mas se fala do sofrimento das pessoas e daquelas coisas básicas humanas, como perder um familiar, a morte e depois o legado daquele acontecimento. Uhum. Disseste há uns dias uma coisa muito interessante sobre o poder da memória no controle da geração seguinte. Nos últimos 3 séculos, ser bielorrusso foi sempre uma espécie de ser um vassalo de Moscovo, não é? É uma coisa mal vista, como moldavo ou ucraniano, uma espécie de pessoa menor dentro da grande estrutura. O que quer dizer que a vossa língua foi proibida, as tradições dissolvidas, não é? Para o grande internacionalismo. Qual é a consequência disto na mente das gerações como a tua? Já nasceram fora do domínio soviético, oficialmente pelo menos, mas ainda há uma espécie de controle, não é? Com esses temas. Havia sempre esses mecanismos de controle através da informação. Até na minha geração,
Eu tenho 28 anos, mas ainda me lembro quando na escola os professores diziam: os seus avós lutaram pelo seu paz e vocês são tão ingratos porque não fizeram um trabalho de casa, ou porque não vão àquela ou tal parada, sei lá. E realmente estou a sentir isto, que todas as gerações que são mais velhas do que eu têm este sentimento de ter vergonha de ser bielorrusso. Era vergonhoso falar bielorrusso, exprimir qualquer traços de cultura autêntica bielorrussa. Agora, as gerações mais novas, elas têm mais coragem de se posicionar e chegar à frente, porque elas não têm nada a ver com esta narrativa. É uma geração que nasceu já com a web, a internet na mão, que tiveram acesso à informação além dos livros e da propaganda da escola e do Estado. Por isso, elas não conseguem ver porque é que essa narrativa tem a ver com eles. E acho que foi uma das razões porque das manifestações de 2020 tiveram um grande impacto, porque saíram as pessoas novas que não têm este medo dentro deles, não cresceram dentro deste medo. E também vão reaver a sua própria cultura, não é? Porque já caiu o Império Soviético, então vocês têm se calhar um pouco mais de orgulho em mostrar a vossa música ou trajes ou aquela bandeira que vocês usavam, que era a primeira bandeira independente da Bielorrússia, e se calhar isso é um bocado sair fora do controle, não é? Absolutamente, até porque hoje em dia torna-se ser orgulhoso de fazer parte de uma comunidade. Então começou a ser muito prestígio, digamos assim, muito orgulhoso de ser bielorrusso, de saber falar a sua língua, de saber se posicionar. E isso mudou claramente, porque as pessoas já não têm... Elas, quando falam com os seus avós, por exemplo, vejam uma grande diferença em termos de pensamento. É quando falo com a minha avó, não tem nada a ver com os dias de hoje. E as pessoas mais novas claramente sabem, têm noção disto. E querem mudar este pensamento velho, pensamento antigo. Eu tinha aqui outra pergunta para ti, Pavel, mas queres também responder sobre o que é... É fácil ter orgulho de ser russo hoje? Porque há coisas que obviamente não mudaram com a guerra, a vossa cultura ou os vossos heróis antigos, ou tudo o que a tua nacionalidade te trouxe como homem, como cidadão. Mas não sei se é muito fácil ter orgulho ou falar de ser russo hoje em dia. Sim, você falaram sobre narrativas e este orgulho que foi uma ideia nacional durante a União Soviética, foi a ideia de comunismo, que nós vivemos e trabalhamos, fazemos tudo para construir comunismo num futuro algum próximo que ninguém sabe quando é que vai chegar. E a gente tinha esta ideia na mente e foi instalada nas cabeças, e quando caiu a União Soviética caiu também esta ideia de comunismo, obviamente. E precisavam de implantar alguma outra coisa que una as pessoas, não, além da língua, além da cultura, além da comida. A Rússia é um país grande e precisa de alguma ideia para Claro. as pessoas continuam a pensar na mesma direção, mais ou menos. E durante a União Soviética, esta ideia de grande vitória do povo soviético não bem existia. Não foi celebrado como um dia da vitória, como uma festa. Nunca foi festejado. Sim, havia um desfile militar no ano 45, depois o seguinte só foi no ano 65. Sim. E não foi grande festa, foi um dia trágico, basicamente foi um dia de luto, não foi um dia de festa. Tornou-se uma festa por razões de propaganda? Acho que sim, e tornou-se mais nos anos 90, Sim. quando esta desfile começou a fazer-se todos os anos, e a gente começou a falar, não a gente, mas principalmente o Estado começou a apresentar isto como uma vitória e que devemos apresentar nós como um povo vitorioso, e criou este narrativo passo a passo. Nos anos 90 na Rússia ainda a gente não se ligou muito a esta festa, mas o Putin utilizou isto para depois na sua propaganda. Isso é muito interessante, não veio do povo, não é? Essa festa era um dia de luto para vocês, não era uma parada. Então alguém transformou este dia numa coisa que esse dia não era. Sim, foi de fato emocional, porque quase cada família tem alguém que perdeu, que morreu nessa guerra. E por isso foi fácil usar esta emoção e transformar
o luto num orgulho nacional, espécie de. E menos em Moscou, mas acho que mais nas cidades mais pequenas, nas regiões. Porque até em Moscou, sim, havia este desfile, a gente estava a passear e a ver os fogos artificiais, mas pelo menos eu e os meus amigos, as pessoas que conheço, não se ligavam muito a este orgulho, não sentiam. Muito. Neste discurso que o Putin fez na Praça Vermelha, onde ele tentou apresentar algum tipo de vitória, mas obviamente é difícil porque não está a correr assim tão bem, se calhar, quanto ele esperava a campanha na Ucrânia. Ele fala de uma guerra real que é da Rússia contra o Ocidente. Eu queria te perguntar, provavelmente ainda lês muitas coisas russas, não é? E estás ligado ao que se escreve lá. Que argumentos é que os jornais, os políticos, os comentadores russos usam para convencer a população de que realmente o Ocidente está em guerra com a Rússia? Ou seja, agora é mais fácil dizer isso porque há armas ocidentais na Ucrânia. Mas há muito tempo que isto faz parte do discurso, não é? Do Ocidente contra a Rússia. Em que é que este discurso se apoia? Ou seja, que provas é que os políticos usam para dizer que há uma guerra entre o Ocidente e a Rússia? Não vejo muito propaganda russa, mas sim, eu consigo apanhar algumas coisas e não existem políticos, basicamente, na Rússia. Não existe política. Existe Putin e existe esta vertical de poder. E são as mensagens que saem de Putin nos seus discursos, que são muito parecidos um ao outro, e depois são transformados nas palavras de propagandistas nos vários canais. E acho que é um aspecto interessante desse sistema de propagandista é que eles tiram muitas coisas diferentes ao mesmo tempo e as pessoas não acompanham muito uma linha só. Então há várias linhas e vários sentidos e as pessoas não querem lógica nisso. O importante é ter emoção. Então eles dizem, ok, nós temos inimigos, a Rússia está em perigo e existe este NATO, mas depois, mesmo quando alguém responde, ok, NATO agora cresceu, agora temos NATO à nossa fronteira, ainda mais, na Finlândia, por exemplo, e então eles mudam o assunto rapidamente e falam sobre outra coisa. Ok, então eles têm um casamento gay, eles querem crianças mudar o sexo e qualquer coisa outra. E depois dizem, ok, mas isto é assim e tal. Ok, então eles têm isto e aquilo. Sempre a mudar de assunto para quando veem que estão a ser de alguma forma a perder ou a ser contrapostos. Exato. Isso também acontece na Bielorrússia? Como é que opera a propaganda lá? É uma boa pergunta a qual é a resposta tão complexa. Vou só acrescentar aqui um ponto, que eles entrevistaram as pessoas que eram presentes durante os discursos do Hitler e perguntaram a essas pessoas, vocês conseguem se lembrar de que é que o Hitler estava a falar? E ninguém se conseguia lembrar, porque a propaganda funciona assim, ela apanha pela emoção, as pessoas ligam muito pouco ao conteúdo em si, são as pessoas inseguras por dentro, e tal como na Rússia, também em Belarus às vezes acontece, que as pessoas que vivem nas regiões onde não têm nada vão podem facilmente ser apanhados pela propaganda, porque finalmente alguém lhes dá o sentido da vida. Portanto, em Belarus, propaganda funciona nas pessoas que não têm muito confiança nelas próprias, as pessoas que passaram por guerra, as pessoas que depois passaram por União Soviética, que foram sempre conturbatidos tiveram que lidar com um grande Estado e ser nada durante dezenas de anos. Claramente elas acreditam nessa propaganda. Sim, porque o individualismo não existia, era tudo uma massa, não é? De um objetivo comum, não o teu nem o do Pavel, mas como estavas a dizer, tinhas de ter um objetivo das massas. Eu queria falar um bocadinho também do vosso percurso até aqui, mas assim, brevemente. Pavel, tu estiveste na Rússia até 2012. Exato. Fugiste por necessidade, porque tiveste que fugir. Sim, em 2012 até em 2011 havia um ano de eleições para o Parlamento Russo. Ainda havia alguma espécie de eleições que não foram livres, mas ainda com alguma participação verdadeira.
e foi Alexei Navalny que apelou para votar nos todos os partidos, menos o partido do governo, e funcionou, e muitas pessoas foram a votos, e havia grande fraude, e as câmaras apanharam muito, e então foi uma explosão no dia das eleições, que muita gente foi com raiva e não gostaram que o voto deles foi roubado, e saíram na rua. E organizamos manifestações durante meses, e havia grandes manifestações nas ruas cheias de Moscou, de 100 mil pessoas, até mais. Mas depois havia eleições presidenciais e também foi a mesma coisa, outra vez fraude, outra vez a gente saiu na rua e acabou com um conflito entre a polícia e manifestantes, que a polícia cortou a rua e ninguém conseguia passar, e começou o conflito e abriram um caso criminal, inclusive para organizadores. Foi uma manifestação pacífica, basicamente, e foi coordenada como o governo de Moscou. Mas havia um caso criminal e algumas pessoas que participaram ou organizaram ficaram presos entre 2 a 4 anos, e eu também estava na lista e não queria ficar preso, então saí e vivia na Ucrânia e em Moçambique, e depois cheguei para Portugal em 2013 e pedi asilo político. O teu estatuto é de asilado político neste momento? Foi exilado, agora já sou cidadão português. Catarina, tu saíste para estudar com 17, mas mesmo assim, apesar de... Ou seja, não foi diretamente, talvez por nada que tenhas feito na altura, mas agora também não podes voltar. Certo, eu saí de Belarus nos finais de 2010, porque um ano antes havia eleições fraudulentas, que foram bastante violentas. E os meus pais, como qualquer pai em Belarus, diz aos filhos: tens que ir para fora. Então fui para fora, estudei lá, viajei pelo mundo, vim a Portugal, mas sempre ficava muito ligado ao meu país e sempre voltava para lá, participava nas várias iniciativas, também nas manifestações da rua. E quando em 2020 tivemos esta situação das eleições e muitas pessoas sofreram, foram presas, e eu comecei a manifestar-se aqui também, fundamos uma associação. E desde então não posso voltar ao meu país. Tenho muitas saudades dele. Aparece-me nos sonhos, mas está aí sempre no coração. Não sabes que não podes voltar? Sei que não posso voltar porque fiz parte dos vários projetos, e as pessoas principais desse projeto receberam várias ameaças de KGB. Também nos vários grupos do trabalho dos ativistas tivemos vários espiões do KGB. Então já sei que tive um contato muito próximo com esses espiões. Mas é a realidade que a gente tem que aceitar. Tens família lá ainda, não? Tenho. Tu também tens família na Rússia? Também, sim, tenho alguns. O meu pai, a minha irmã estão lá. E as vossas atividades, vocês acham que podem prejudicá-los? Ou algumas pessoas têm-me dito que têm medo disso? Às vezes não falam com os jornalistas porque pode chegar às famílias. Vocês têm medo disso também? Eu no início tive muito. Até lembro-me quando estive aqui, a minha irmã estava comigo em Portugal, e nós com ela tivemos sempre pesadelos a ver alguém a entrar na nossa casa lá em Minsk. Mas depois para mim foi uma decisão de género, bora lá, não há aqui um espaço intermédio. Não há como dar um passo para trás. Por isso claramente há este medo constantemente presente. Mas não há nada que podemos fazer. Sim, também não é bem medo. A minha irmã de vez em quando recebe, por exemplo, visitas de polícias na casa, e eles perguntam: ok, Pavel, onde é que está? Podes lhe transmitir que ele não pode organizar nada aqui em Moscou antes, especialmente quando começou a invasão no ano passado. Eles outra vez chegaram para casa e disseram: ok, onde é que está? Ele já disse várias vezes que está lá fora, já há 10 anos não está na Rússia, mas eles continuam estas visitas, não sei. Mas sim, muitas vezes perguntam sobre a família ou sobre eu mesmo, porque aqui em Portugal também eles podem fazer qualquer coisa. Os serviços secretos russos, eles são conhecidos a atuar também no estrangeiro. Mas sim,
acho que não há outra forma de ficar calado. Não posso ficar calado. É preciso de fazer alguma coisa, porque estou preocupado ainda Claro. sobre o meu país. Porque não foi a minha decisão de sair da Rússia. Exatamente. Eu sempre continuo ligando. Catarina, este ano os líderes das 10 repúblicas soviéticas estiveram na Praça Vermelha, incluindo o presidente Lukashenko. Eu gostava de perguntar o que é que ele diz aos bielorrussos sobre a atual guerra. Ou seja, o que é que as pessoas que vivem na Bielorrússia acham que se está a passar na Ucrânia e que tipo de histórias é que o governo usa para justificar, por exemplo, haver armas muito pesadas russas no país. É uma espécie de argumentação também anti-Ocidente. Como é que ele justifica? Quer dizer, há pessoas que podem achar que podem entrar na guerra pela Rússia. Isso também deve causar, entre os teus amigos ou entre as pessoas que conheces, algum medo, não é? Daquilo haver mobilização total. Se calhar não está nas cartas agora, mas como é que o tema da guerra da Ucrânia é tratado na Bielorrússia? Para já muitas pessoas, quase todos, a maioria, são contra esta guerra, e há vários movimentos partisans que estão a tentar parar este momento terrível. E claramente o trabalho que elas estão a fazer não é visível, porque é perigoso de ser visível estando lá no terreno. Agora, eu deixei de ler a propaganda, mesmo por razões de estudo, mas sempre apanho essas coisas, o discurso deles, através da minha avó, porque quando falo com ela, temos que ter muito cuidado, a Polónia está quase a aproximar-se da nossa capital, os tanques da Lituânia estão aqui à fronteira com Belarus, não sei o quê, como que eles podem estar a fazer isso? Por isso, eu sei tudo de propaganda através de um familiar que tenho. A tua avó está cá em Portugal? Não, ela está lá. Está na Bielorrússia? Ela está lá em Minsk. Como por causa da idade dele não pode sair muito da casa, então vê televisão. Certo. E como tu sabes, nós estivemos com ela na guerra. Na guerra, sim, no primeiro dia de guerra em Cracóvia. Exatamente. E lá, ela como viu tudo com olhos dela, estava do lado certo. Ela percebia, ok, os russos, o Putin está a atacar a Ucrânia, viu o sofrimento dos ucranianos, mas assim que ela voltou para casa... ok, porque eu ia te perguntar isso, é mesmo a avó, certo? É mesmo a avó. Que estava a fugir de lá. Sim. Quando o dia em que nós nos encontramos. Exatamente. Okay. Mas agora voltou e ficou... mais, a propaganda afetou-a mais. A propaganda afetou-a mais. Nós encontramos na Ucrânia porque eu não consigo voltar por lá, então sempre encontramos num país terceiro. E então foi essa a nossa viagem. Portanto, a propaganda funciona, mesmo com as pessoas que estiveram na guerra, viram isto tudo, continuam a acreditar que a Varsóvia está a atacar o Minsk. Por isso, eu diria que funciona com as pessoas que passam muito tempo em casa e vejam televisão. Eu tenho lido recentemente, Pavel, algumas coisas sobre... Até Sky News esteve a fazer uma espécie de vox pop em Moscou sobre as pessoas falarem hoje mais sobre derrota do que há uns meses. Já não estarem assim tão confiantes que a Rússia tem o maior exército do mundo. Isso é verdade? As pessoas estão menos confiantes? Ou seja, a propaganda é muito intensa, mas alguma coisa... Estão a aparecer fissuras cracks, não é? Como se diz na verdade do que o Putin quer passar. Estão a aparecer buraquinhos de luz ou ainda não? Aqui é uma coisa interessante, porque por um lado há muitas pessoas presas por causa de falar ao público qualquer coisa sobre a guerra, ou até nas mensagens privadas. Tenho vários amigos presos por causa de um post no Facebook ou um vídeo no YouTube, 8 anos, 25 anos, por causa de falar publicamente sobre a guerra, sobre o exército russo que mata as pessoas civis, por exemplo. Por outro lado, há outra parte que não é bem propaganda, mas é um grupo de radicais que gostam da guerra, que acham que devemos fazer mais, a Rússia deve fazer mais esforço, enviar mais soldados e matar mais pessoas, assim, lutar com mais força na Ucrânia. E eles é que criticam Putin muitas vezes. Aqueles bloggers, não é? Aqueles bloggers militares sim, que... Sim. Que Putin não faz esforço suficiente. E agora há muito barulho desse lado que a Rússia pode perder porque não faz esforço suficiente. E, por exemplo,
não usa armas mais poderosas no Kiev, ou a estratégia militar não é boa, ou não tem mobilizado soldados suficientes. Assim. E eles estão bem. Este tipo de crítica se pode fazer. Não se pode criticar a guerra. Exato. Só se pode criticar ela não ser forte o suficiente para atingir os objetivos russos. Exato. Até nesse aspecto pode-se criticar Putin sem problema, que Putin é muito fraco, que não quer fazer um esforço. Sim. E acho que é por isso que aparece este sentimento que agora sobre a derrota e que pode acontecer. Mas, na verdade, isto é porque deixam. Se eles querem cortar, vão fazer deter mais pessoas de que criticam ou pôr na prisão, isto vai acabar facilmente. Só que eles deixam este fluxo de propaganda para alguma razão. Queria falar agora, para finalizar, um bocadinho sobre... tu és fundador recente de uma associação, a Pares. O que é essa? Ou seja, qual é o objetivo e o que é que vocês querem fazer na Europa, em Portugal, no teu caso? Qual é o objetivo da associação? É uma associação nova, só começamos a atuar este ano, mas já estávamos a pensar há muito e começamos em 2021, quando havia um fluxo de russos a fugir, ativistas, jornalistas, por exemplo, os ativistas de direitos humanos, porque já em 2021, agora que percebemos que o Putin estava a preparar a Rússia para a guerra. Sim. E forçou as pessoas para sair do país, para depois eles não faziam problemas logo antes da guerra ou durante a guerra. Aqueles que ele sabia que poderiam ser problemáticos começaram a ser perseguidos ou chamadas ou irem à casa das pessoas, não é? Certo. Pois eu li alguma coisa sobre isso. E nós queríamos já apoiar de alguma forma estas pessoas e aqui em Portugal criar algum refúgio, algum tipo de refúgio para eles. Só que quando estamos a concretizar, já começou a guerra, começou a invasão de grande escala e transformamos essa ideia numa associação que organiza manifestações e fomos primeiros a organizar uma manifestação contra a guerra aqui em Portugal, por exemplo. E depois convidamos os ativistas de direitos humanos para Portugal para eles falarem sobre o que se passa e como está a Rússia. Por exemplo, já convidamos Memorial uma vez este ano. E também temos projetos sobre os quais não falamos publicamente. Certo. Para trabalhar com as pessoas que ainda estão lá na Rússia. Para vos ajudar a sair ou qualquer coisa assim? Há algumas organizações que já fazem isso, ou pelo menos depois apoiar lá? Sim, apoiar e influenciar ainda a sociedade para combater a propaganda. E no teu caso, Catarina, também tens uma associação para promover a cultura bielorrussa? Sim, temos uma associação que chama-se Predmova. Fundamos esta associação em 2020 porque havia necessidade de formalizar a nossa existência. Certo. E poder trabalhar com os políticos e também jornalistas. Outra razão era, de facto, os portugueses sabiam tão pouco do meu país. Quando eu disse, sou bielorrussa, eles, és do Minsk. Eu, sim. Então tens praia muito perto da tua casa. Eu não amar neste país, tudo bem? Por isso, fundamos a associação para deixar as pessoas chegar a este conhecimento da nossa tradição, da nossa cultura aos portugueses. E hoje em dia organizamos poucas coisas em termos de manifestações, já fizemos mais do que 30 manifestações ao longo dos últimos anos, e agora fazemos mais festas tradicionais bielorrussas, fazemos exposições, concertos dos músicos bielorrussos que trazem cá a diversidade e querem mesmo aprender mais da cultura portuguesa também. Portanto, sim, a nossa associação tornou-se a ser um vínculo assim, cultural entre a Bielorrússia e Portugal. E estamos a chegar ao fim, mas essa é precisamente a minha última pergunta para vocês. As sugestões culturais que nos trouxeram,
para conhecer um pouco melhor os vossos países ou qualquer área de estudo que queiram relevar. Catarina, sei que queres falar de uma banda. Quero falar de uma banda muito fixe, chamam-se Navi Band, eram os finalistas da Eurovisão em 2017 e agora vão dar concerto aqui no Ferroviário no dia 4 de junho. Por favor, assistem. E gostava de partilhar uma música deles que chama-se Berger. A tradução será Corre. Para mim, o significado desta música é de nunca deixes de correr atrás dos teus sonhos. Nós vamos tentar pôr um bocadinho dessa música no fim do episódio. Pavel, o que é que nos trazes? Sim, a minha sugestão é que os amigos ucranianos não vão gostar, mas vou fazer na mesma. Que é um filme que se chama Brat, significa irmão. E tem 2 partes e foi super popular no fim de anos 90, início de 2000. E é um filme sobre um soldado que voltou da guerra e vive no São Petersburgo e acontecem várias coisas e depois vai para a América para buscar o seu irmão e tem uma história, mas tem narrativa que Putin utilizou mesmo para construir a sua propaganda, então pode ser interessante e já vi com alguns amigos portugueses eles gostaram. E não é preciso ligar muito ao herói, porque na Rússia há muitas pessoas que se ligaram mesmo, que gostam do seu pensamento, mas apenas para perceber como é que as coisas se constroem, não é? Sim, como se constrói a propaganda em cima Eu preciso de um fundo para construir a propaganda, e este fundo foi baseado muito nesse filme e neste tipo de pensamento. É engraçado estás a dizer isso porque esse exemplo aparece num podcast da Economist chamado Next Year in Moscow e o último episódio começa precisamente com exemplos desse filme e de como uma geração inteira acha que de facto essa personagem é um herói. Por ir aos Estados Unidos, lutar contra o imperialismo e tudo isso. Eu não vi o filme, mas é engraçado porque é a segunda pessoa numa semana que me fala do filme dos anos 90 russo, que não acontece muito. Este foi então o Mundo a Seus Pés. Muito obrigado aos nossos convidados e ao João Luís Amorim e a todos os que nos estiveram a ouvir desse lado. Na página do Expresso ou na sua aplicação preferida de podcast pode ouvir outros episódios do Mundo a Seus Pés e acompanhar o nosso vasto cardápio de ofertas nesta área. É tudo por agora, até para a semana. Ти мені підкажеш, коли поставити.